Bom dia! Está começando mais um programa Saber Viver e eu convido você aí de casa a participar comigo. Hoje é o Dia da Família e nós conversaremos com especialistas que irão abrir o debate para a compreensão do contexto familiar moderno. Recebo a psicóloga Sônia Eustáquia e também a advogada Maria Inês Vasconcelos. Contamos com a participação do repórter Ícaro Ambrósio pelo site O Contorno de BH, da nossa colunista Ingrid Vilela e uma reportagem super especial com Maíra Duarte, apresentando uma família formada pela música. Além disso, teremos a estreia do cirurgião plástico Dr. Tiago Marra, que estrela o quadro Conversa com o Dr. Marra. Uma oportunidade para você aí de casa ficar informado sobre cirurgias plásticas. Então reúna a sua família e não saia daí. E para iniciar o nosso bate-papo, estou recebendo a Sônia Eustáquia. Sônia é psicanalista e graduada em psicologia. Bom dia, doutora Sônia. Bom dia. Doutora Sônia, qual o conceito da família em 2018? Você viu que em 2018 a gente já passou por outros conceitos, mas vamos dizer assim, a unicidade do que é família permanece, né? União de duas ou mais pessoas que têm alguns objetivos em comum, não é? Mas a família tradicional está aí e a gente aprova, acha ótimo, pai, mãe, filhos, ou duas pessoas, dois pais ou duas mães e filho, ou sem filho, não é? Então a família é isso aí, onde tem projeto junto, onde tem amor junto, onde vive junto. Os costumes mudaram muito de 50 anos para cá. E muitas pessoas não conseguiram acompanhar essas mudanças. O que você me fala? Eu acho que a capacidade adaptativa do ser humano é enorme, né? E eu acho que as mudanças que estão acontecendo, eu tenho me surpreendido, né? Eu vou te contradizer aí nessa fala, as pessoas estão com dificuldade. Não, mas estão adaptando com muita alegria, com muita participação. Uma das coisas que me dá mais alegria, que de 50 anos para cá, ou até menos, a mulher foi para o mercado de trabalho, né? E trouxe essa possibilidade do homem entrar para dentro da casa, no sentido de fazer as tarefas domésticas, de cuidar do filho, né? E o que tem me encantado é justamente isso, não é? Essa capacidade demonstrada pelo homem que a gente desconhecia, até de certa forma desqualificava isso, né? Como se eles não fossem capazes, né? Dessa maternagem, né? Então eles vieram e fizeram. Então, o que a mulher fez? Ela já estava fazendo mais ou menos um papel que era só do homem, o de provedor financeiro, né? Dessa família e etc. Então, eu acho que esse espaço foi aberto e ele está ocupando muito bem, pelo menos no consultório me diz isso, sabe? Eles não estão em conflito com isso, não. Assim, bem no comecinho, às vezes há algum, né, tarefa de quem tem que dividir, mas hoje o pessoal novinho mesmo, eles já estão se casando e assim, a tarefa da casa, lavar vasilha, arrumar a casa, fazer a comida, né? Os homens estão se adaptando, é um monte de gente fazendo curso de culinária, né? E querendo mesmo adentrar a essas participações, né? Não vou nem chamar de colaboração, mas para fazer essa integração. Do seu conceito, então você evoluiu. Evoluiu positivamente. Muito positivamente, certo? Até mais porque isso ampliou tanto que hoje a gente vê com bastante naturalidade famílias formadas por duas mulheres, né? Mais filhos, só elas, dois homens, mais filhos, só eles ali. Então, a família hoje, o conceito é muito amplo. Também perto de festejar uma grande família, né? Que é o Natal, né? Então, a gente festeja aí a família cristã, né? E
o nascimento, etc., e aquela formação familiar, né? Nós começamos a nossa entrevista falando da nova família. E hoje existem realmente as relações entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Levando o assunto para o lado da criança, e você acaba de falar que é a criação que é o fundamental. Há alguma barreira de serem criadas por pessoas do mesmo sexo, essa família nova que tem se constituído? Eu acho que pode trazer algum constrangimento para essa criança dentro do contexto social. Do contexto amoroso dessa casa, eu acho que não tem problema algum. Ela vai ser apresentada e ela vai introjetar o que foi apresentado. Aqui eu sou o seu pai, aqui eu sou o seu pai, né? Então ela tem dois pais, que sorte, né? E cadê a mãe? A mãe foi uma pessoa que é biológica, conta-se a história para a criança, como que ela veio ao mundo. E as crianças adequam essas histórias com muita naturalidade. Então ela sabe a história dela, não deve esconder, tá? A qualquer pergunta deve-se falar a verdade e dentro da medida do que a criança perguntou, só, tá? Mas é a família que vai fazer isso também, não é nem a escola, nem a sociedade, é a família que deve fazer isso. É a forma da criação. É a forma da criação. Que a gente e que coloca o vem amor. da família, na hora, isso mesmo. O que vai fundamentar essa explicação vai ser simplesmente o grande amor que eu sinto por aquela pessoazinha e que ela sente por mim, a confiança que ela tem. Confiança da proteção, confiança do amparo. Então isso tudo faz um laço tão maravilhoso que vai ficar muito bem, não tem conflito aí. Agora ela vai poder ter lá na escola, sim. Né? E aí, como lidar com essa situação? Sim, então ela tem que, inclusive, aprender dentro desse lar, né? Como que ela vai lidar com naturalidade, né? Porque existe, a gente não está falando de nada tão exorbitante, tão estranho. E mesmo se fosse tão estranho, né? A gente viu um filme aí há pouco tempo, Extraordinário, com a Julia Roberts. Então era uma criança que tinha 1000 cirurgias na cara e tal, parará, né? Então você tem que se expor, porque senão não vai dar conta de se safar daquela situação que é real, que é verídica. Mas que isso também não precisa detonar com a autoestima da pessoa, né? Então eu acho que essa criança, ela vai ganhar mesmo e vai consolidar essa autoestima dela dentro dessa família, dentro desse contexto. Lá na escola ela vai ter resposta certa. Para o coleguinha que pergunta, mas você tem 2 pais? Ou então você tem 2 mães? Né? E cadê sua mãe? Cadê seu pai? Então ela vai saber ter essas respostas, porque ela já aprendeu lá. A resposta certa, ou seja, assertivo com 2 S mesmo, né? Assim, no sentido que os pais devem ensinar para os filhos. Doutora Sônia, a base do lar, começamos por aí, não é mesmo? Sim, lar é diferente de estrutura de família fisiológica, né? O lar é aquilo que nós já falamos, em termos do amor, do que vai construir. É algo muito mais do subjetivo, não é? Do que do objetivo. Então, dentro dessa subjetividade, dessa estrutura de lar é que fundamenta tudo isso que nós falamos até aqui agora. E pode ser um lar também, mesmo não tendo a estrutura fisiológica de pai, mãe, 2 pais ou 2 mães, né? A pessoa pode se sentir dentro de um lar, mesmo estando dentro de um abrigo, ou uma família substituta é uma família, né? Mas assim, porque o lar é aquilo que vai te fornecer de orientação, de regra, de base, para você consolidar na sua vida social, pessoal e construção da sua autoestima. Sônia, como que é a construção de um lar saudável, na sua opinião? Pergunta difícil. Se fosse uma receita única ia ser ótimo, né? Mas eu acho que as pessoas que se unem, né, para fazer um lar, sejam 2 pessoas só ou 2 ou mais pessoas, eu acho que elas têm que querer muito isso, né? Então está revestida de alto amor, de autoestima, né? E de desejo para que tudo dê certo. Eu falo sempre que o amor é a maior magia desse universo e nós somos o espelho. Uai, o amor é o primeiro mandamento, minha filha. Então, assim, ele é o que rege todas as regras éticas, todas as regras humanas, de convivência humana e tudo. Porque você vê que tudo que acontece de errado, faltou o amor. E
por falar em amor, doutora, eu gostaria de te convidar a assistir a matéria da nossa repórter Maíra Duarte, que foi unida através do amor musical. Acompanhe conosco. Olá, Melissa. Nesse dia maravilhoso, eu estou aqui no bairro Bucólico de Santa Teresa, em BH, e vim apresentar para vocês uma família que é o significado do amor e da música, uma conexão maravilhosa que é a família Borges. Olá, gente, tudo bem? Olá. Ando de madrugada, sozinho na contramão. Agora ao meu lado está o Marilton e o Rodrigo Borges, uma família musical. Acho que a gente pode falar que é uma família musical, né, Marilton? Põe musical nisso, né? É muita gente, nós somos 11 irmãos. Dos 11 irmãos, são 6 homens e 5 moças. As moças são professoras. Tem uma das irmãs que já foi cantora, gravou no Clube da Esquina, no primeiro disco do Clube da Esquina, que é a Solange. Aí vem, pela ordem que eu estava te falando, o mais velho, eu, depois o Márcio Borges, que é mais letrista do que músico. Essa turma toda participou do Clube da Esquina. E depois vem o Lô, depois vem o Telo, que tem um Grêmio, ele ganhou um Grêmio junto com o Milton Nascimento, e depois tem o Nico, que é o caçula dos homens e da família inteira. Sabe? Marilton, como que começou o Clube da Esquina? Assim? Como que foi essa conexão do Milton Nascimento com a família Borges? Isso tem uma honra muito grande de falar, porque eu fui o primeiro amigo do Milton Nascimento em Belo Horizonte, junto com o Fernando Brandt. A gente se conheceu na mesma época. E o Milton morava no edifício Devi, numa pensão que tinha lá, e nós morávamos lá também. Isso é no Amazonas, né? Eu venho do Amazonas. Você que é filho, como que é ter esse DNA musical na veia? Porque vem de várias gerações, né? Como o Marilton falou. É um privilégio poder conviver com uma família tão musical assim. E na verdade foi uma escolha muito natural trabalhar com música. Hoje eu estudo música também, né? E leciono sobre música. Então para mim é muito importante toda essa bagagem, carregar essa bagagem de uma forma muito natural e poder também agora expressar a minha arte, a minha música com o que eu aprendi com eles, né? Sobre amigos e música, né? O Milton falava isso, né? Que antes da música vem a amizade. E ainda prevalece isso? Prevalece, né? Aqui mesmo, alguns dos integrantes, né, do próprio Lô, né? O Bituca já teve aqui também. O Marcinho, que é o idealizador desse projeto do Museu Clube da Esquina, né? Que também depois acabou virando bar. E essa turma está sempre por aqui, sempre preservando esse espírito de amizade, de chegar aqui, tocar um violão, cantar, fazer uma música nova, né? E o que a gente gosta mesmo é de encontrar uns aos outros, assim, a gente gostamos de nos encontrar sempre, né? E aqui é o lugar ideal para isso. Então, Melissa, eu vou encerrar agora porque eu estou aqui entre dois grandes músicos e eu não posso deixar de ter o meu show particular. Assim que a vida quiser me encontrar, na roda gigante do tempo eu vou girar, me conhecer, saber de mim, me esquecer. Assim que a vida quiser. Muito obrigada, Maíra. Estou até emocionada com a sua matéria. E você aí de casa? Acompanhe agora a coluna da Ingrid Vilela. É com você, Ingrid. Bom dia! Você já parou para pensar que não há ninguém no mundo igual a você? Porém, existem padrões comportamentais que se assemelham. De acordo com a teoria DISC, existem pessoas dominantes, influentes, estáveis e conformes. Não há quem seja melhor ou pior, nem o certo e nem o errado. Porém, entre esses perfis, todos eles há pontos altos e há detalhes que precisam de alerta para ser ainda melhor. E é disso que eu quero falar. Os dominantes são naturalmente diretores. Têm mais facilidade de delegar funções e dizer ao outro o que ele deve ou não fazer.
E o que é necessário observar é que nem todas as pessoas gostam exatamente de como você que é dominante gosta. Os influentes são naturalmente comunicadores, são persuasivos, extrovertidos e onde eles precisam observar é na comunicação. Muitas vezes falam além da conta e nem pensam para falar. Os estáveis são aqueles pacientes que preferem a paz do que a razão. E onde eles precisam observar é exatamente de tanto abrir mão da sua vontade em relação ao outro, passam a ser permissivos e muitas vezes insatisfeitos. O conforme é aquele que é sistematizador, detalhista, meticuloso. E o que ele precisa observar é que muitas vezes tem tendência ao negativismo. Aquela 0,01% de chance de dar errado é onde ele foca e muitas vezes perde grandes oportunidades. É muito importante se conhecer, saber quem você é, qual é o seu padrão comportamental, para que assim você tenha ainda mais empoderamento pessoal e saiba relacionar com pessoas de maneira fluida e saudável. Reflita sobre isso e tenha uma semana produtiva! Ingrid sempre nos encantando com suas palavras. Muito obrigada, Ingrid. E você aí de casa, eu tenho uma novidade. Este mês de dezembro, teremos a presença do cirurgião plástico Dr. Tiago Marra, com sua nova coluna Conversa com Dr. Marra. Não perca, acompanhe conosco. Olá, Melissa, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do seu programa. Eu vou estar aqui toda semana ao longo do mês de dezembro, respondendo dúvidas dos telespectadores sobre os mais diversos procedimentos em cirurgia plástica. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Tiago Marra, sou médico pós-graduado em cirurgia plástica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Agora vamos à primeira dúvida dos telespectadores. Maria Luísa, estudante, Dr. Marra, o que eu posso fazer para afinar o nariz? Olá, Maria Luísa, muito obrigado pela sua pergunta. O tema de rinoplastia é um dos que eu mais gosto. Bom, para poder afinar o nariz, Maria Luísa, você tem que fazer uma rinoplastia, né? Que é um procedimento estético para poder melhorar a aparência do nariz. Durante esse procedimento, nós vamos realizar técnicas cirúrgicas para poder definir melhor a sua ponta, levantar ela um pouquinho, deixar mais empinadinha e deixar o seu nariz mais harmônico para que você fique mais satisfeita com a sua estética. Andressa Júnior, eu sou funcionária pública e, Dr. Marra, eu queria saber como que é o processo de cicatrização de uma cirurgia plástica. Oi, Andressa, muito obrigado pela sua pergunta. Essa dúvida é muito frequente. O processo de cicatrização, ele depende principalmente de dois fatores. Primeiro é a tensão da cicatriz, né? E segundo, a própria genética do paciente. Então tem gente que tem uma cicatrização um pouco melhor, tem gente que tem uma cicatrização um pouco pior. Além disso, o cuidado no pós-operatório, o repouso, é muito importante para não criar força de tensão na cicatriz e não fazer com que ela alargue, com que ela fique feia. Bom, agora eu vou responder algumas dúvidas do meu Instagram. A primeira pergunta é da Ellen Cristina. Dr. Marra, a prótese, qual a diferença da colocação de prótese de mama na frente ou atrás do músculo? Bom, a prótese de mama, ela pode ser colocada tanto na frente quanto atrás do músculo. Não existe uma forma perfeita de colocação de prótese. Dos dois jeitos nós temos vantagens e desvantagens. A prótese atrás do músculo, ela deixa a prótese um pouco mais firme, um pouco mais alta, mas ela não pode ser realizada para todos os pacientes. Por quê? Se essa paciente tem a mama, por exemplo, um pouco mais baixa, a posição da prótese, ela vai ficar diferente da posição da mama. Então, nesses casos,
Às vezes é preferível colocar ela na frente do músculo. Além disso, pacientes muito jovens, que têm uma pele muito boa e que vão colocar a prótese pela primeira vez, uma ótima opção é colocar na frente do músculo, porque fica bonito, fica harmônico, tá certo? E é menos doloroso. Então, existem as duas formas são boas, vai depender da indicação do médico e do tipo de paciente. Combinado? Melissa, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Para quem ficou com alguma dúvida, siga o meu Instagram, @drmar, que está escrito aqui embaixo, pode mandar uma pergunta. E lembrando, toda segunda-feira, às 20 horas, eu faço uma transmissão ao vivo, uma live, para tirar todas as dúvidas dos pacientes. Então, pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo fim de semana e até o próximo sábado com mais Conversa com o Dr. Marra. Que alegria, Dr. Tiago Marra. Já estou curiosa com a sua próxima edição. E hoje, para continuar o bate-papo, eu convidei a doutora Maria Inês, escritora e advogada. Bom dia, doutora Maria Inês. Bom dia, Melissa. Bem-vinda ao Saber Viver. Obrigada, querida. Hoje é o Dia da Família. Eu gostaria de saber de você, o que é o conceito família, na sua opinião? Família é o amor entre duas pessoas que se dirigem a um fim comum. E aí a gente vai caminhar por exclusão com todas as espécies de famílias que tem aí agora nesse mundo, né? E voltando nessa história da família modificada em razão do tempo, do ambiente, do conteúdo histórico. O casamento, para você, é o ponto primordial e principal para a constituição da família? Não, eu não acho que é. Eu acho que existem pessoas vivendo juntas, sem estarem casadas, sem contratualizar, que são famílias, né? Existe, assim, uma grande dicotomia, uma grande possibilidade de você enxergar uma família e essa família não ser decorrente do casamento. A união estável é um sinônimo de família? É um sinônimo de família. São duas pessoas que vivem juntas com o objetivo de constituir uma família. Ela é diferente do casamento, mas ela não é menos importante nem menos significativa que o casamento, né? A gente tem que sair dessa coisa de achar que é o título que dá nome aos afetos, né? E quando configura uma união estável? Não existe tempo, não existe, isso é um nonsense dizer, eu vivo com uma pessoa há 3 anos, eu durmo na casa dessa pessoa dia sim e dia não, estou ou não em união estável. O que define a união estável são certas constâncias, certas permanências, certas estabilidades, né? Então, aonde você vai buscar se essa união é realmente estável ou não? É na própria forma dela ocorrer, né? Eu estou aqui curiosa e tenho certeza que você de casa também. Hoje, doutora, se ouve muito falar do contrato de namoro. Explica pra gente um pouquinho. Tá. Essa moda de fazer o contrato de namoro, ela surgiu a partir do desejo dos namorados de fazer uma blindagem, né, patrimonial. Ela é mais um meio de prova do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, 2 pessoas começam um namoro, escrevem numa folha de papel que não são casadas ou que não vivem, não são casadas não, que não existe união estável. Isso é um contrato de namoro, que nada mais é do que uma prova para elidir a união estável. Mas você mesmo sabe que você pode contratar e fazer tudo ao contrário e uma coisa virar a outra. Tá na moda, todo mundo está fazendo, né? Doutora, a família de pessoas do mesmo sexo hoje tem respaldo na lei? Sim. Quando eu comecei a conversar com você, eu falei hoje sobre essa família igualitária, né? Uma família onde todos são iguais, que é um brocardo constitucional. Eu queria que você deixasse, então, uma mensagem para o nosso telespectador, exatamente desse amor que você iniciou a nossa entrevista, a família e o amor. Eu acho que eu fico até emocionada. A família é a instituição mais bonita que eu já conheci, né? A mensagem que eu digo
é que todo mundo nesta vida que puder viver ou experimentar esse conceito de família, que o experimente. E que a gente tenha sempre em mente esse dinamismo do conceito de família, essa evolução, esses encaixes e essa modernidade que permeia e possibilita a realização de todos esses afetos, né? Muito obrigada, Nada, viu, querida. doutora, pela sua participação aqui no Saber Obrigada. Viver. Pode me chamar de novo que eu venho, viu? Hoje, Dia da Família. Abrace seu pai, sua mãe, seus filhos ou todos que fazem parte da sua família, indiferente de qual seja a sua família. Não deixe de abraçá-los ou de mandar uma mensagem para aqueles que estão longe. E faça parte da nossa família também. Envie sugestões de reportagem para o nosso WhatsApp e acompanhe o programa nas redes sociais. Para finalizar, assista comigo a coluna do Ícaro Ambrosio. Até o próximo sábado. Meu Deus, o que tá acontecendo? A matéria começou e eu tô engasgado. Mentira, Melissa, não tô engasgado não. Foi só uma brincadeirinha para contar para você um pouquinho sobre uma doença que afeta muito o brasileiro, é o refluxo. Eu tô aqui com o Dr. Henrique Eloy, ele que é cirurgião geral e vai explicar um pouquinho pra gente. Doutor, bom dia. Bom dia. Conta então pra gente, por favor, o refluxo. É uma doença que afeta bastante o brasileiro, não é? Sem dúvida. A doença do refluxo gastroesofágico, que nós chamamos apenas de refluxo, é uma das doenças mais prevalentes hoje na população brasileira. Acredita-se que em torno de 12% da população atualmente sofre dessa doença. Nossa, realmente é muita gente, né? 12% da população brasileira deve variar em uns 15 milhões, né, de pessoas. Por aí. Por aí, né? Mas agora, o que é mais curioso é que o refluxo tem cura? Aliás, é uma dúvida, na verdade. O refluxo ele pode ser muito bem controlado através do uso de medicamentos e alterações dos hábitos alimentares. É importante frisar que a grande maioria desses pacientes também possuem hábitos alimentares não muito saudáveis. Na grande maioria, consegue resolver, sim, o problema através de medicamentos e a mudança desses hábitos alimentares. Em raríssimos casos, quando esse refluxo não é controlado através dessas duas medidas, uso de medicamentos e mudança dos hábitos alimentares, ficaria então indicada a cirurgia, mas é bastante raro precisar de operar. Mas, doutor, eu li uma vez que o refluxo tem uma forte ligação com a obesidade. Procede isso? Procede inteiramente. O refluxo está diretamente relacionado também com o aparecimento da obesidade. E como eu disse, a doença do refluxo é uma doença extremamente prevalente em nosso meio, porém, a obesidade vem crescendo de forma assustadora em nosso meio. Nós sabemos hoje que em torno de 20% a 25% da população brasileira já está obesa e 52% já apresenta o sobrepeso, ou seja, está com peso acima do indicado como normal, porém ainda não está obesa. Então, se nós juntarmos duas doenças que são extremamente prevalentes, nós vamos entender por que a doença do refluxo tem aumentado tanto na sua frequência. E agora, o refluxo, querendo ou não, ele pode, de certa forma, acarretar outras doenças, como, por exemplo, mau hálito. Existem as manifestações que nós consideramos como típicas do refluxo, que é principalmente a sensação de queimação, que nós chamamos de azia ou pirose, e também a sensação de regurgitação, que é quando a pessoa tem aquela sensação de que o alimento está voltando até a boca. E esses são os dois sintomas que nós consideramos característicos da doença do refluxo. Porém, existem também acometimentos fora do esôfago. São quando esse refluxo, então, chega a alcançar as cordas vocais, trazendo pigarro, rouquidão, muitas vezes até alterações dos dentes, com alteração do esmalte dentário, e principalmente a nível de pulmão, que pode trazer bronquite, asma e até mesmo, em casos mais avançados, pneumonias de repetição. Nossa, então a dica é para tomar cuidado com isso, né, doutor? Exatamente, é uma doença bastante frequente. A princípio, ela é de fácil controle nos casos iniciais, evitar que esses casos se tornem avançados, porque aí sim, como toda doença, o tratamento vai ser muito mais difícil. Você aí de casa que acabou de ter essa super aula com o Dr. Henrique Eloy, pode rever todo esse material no YouTube e também pode nos acompanhar nas redes sociais. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu ainda tenho umas dúvidas pessoais para tirar com o Dr. Henrique. Enquanto isso, vai lá dar um like na gente, tá bom? Beijão!
Música